noite, meus aterrorizados. Aqui é Angel Black com mais uma história de terror para vocês. Mas antes de irmos para o vídeo de hoje, peço para você que não é inscrito, que se inscreva no canal. Deixa aquele like para fortalecer e ajudar o canal a crescer. E compartilhe com seus amigos e também em todas as suas redes sociais. Agora, se você não gostar, compartilhe com seus inimigos e se vingue deles. Peço também que vocês ativem todas as notificações do canal tocando o sininho das notificações. Assim você receberá em primeira mão o conteúdo do canal assim que ele chegar no YouTube. Quero agradecer a todos vocês que não soltam a minha mão de jeito nenhum. Estão sempre comigo aqui, firme e forte. Também mandarei beijos para os inscritos no final do vídeo, tá bom? Agora, sem mais delongas, vamos para a história de hoje. História, conto ou relato, vocês decidem se acreditam ou não. Eu, Angel Black, acredito sim no sobrenatural. Vamos dar continuidade à série Artemis, entre bruxas, vampiros e lobisomens e o mundo sobrenatural. Parte 4. Seria um lobisomem o ser que me observava no portal das sombras? Hein? Tópico. Tomando seu café da manhã, sem saber com certeza o que tinha vivenciado, se aquilo era real, alucinação ou pesadelo, minha mãe, Maria Teresa, vulgo Marie, continuou tomando seu café, quando, do nada, ela viu nitidamente dentro de sua mente um portal. E ao lado do portal, um enorme cão negro, peludo, de olhos castanhos amarelados. O ser estava em pé. Ela então chacoalhou sua cabeça, querendo limpar aquela imagem que teimava em ficar fixada em sua mente. Então, ela deu um forte suspiro, sabe, a todos os pulmões, e disse: acho que estou enlouquecendo. Parte 4. Início. Depois que terminou o seu café, ela se levantou, fez sua higiene natural da manhã e percebeu que estava com várias manchas roxas, hematomas por vários lugares do corpo. Também estava se sentindo muito fraca, como se algo tivesse lhe drenado as energias. Ela escolheu um vestido entre os muitos que haviam deixado preparado para ela no armário. Ela, Marie, pegou um vestido bonito, florido, porém bem discreto e que também cobria-lhe a maior parte do corpo, escondendo seus hematomas. Ajeitou a linda cabeleira negra e comprida com uma presilha, cravejadas com algumas pedrinhas minúsculas de cristais, e terminando de se arrumar, ela desceu as escadas e se encontrou com Selena no meio dela, que já estava ansiosa por esperá-la. Selena disse então para Marie que ela fosse rápido à sala, que Eric estava lá esperando por ela
e já estava ficando nervoso. Chegando naquela enorme sala, ela viu Eric com um semblante sério, segurando um livro bem grande. Parecia ser bem antigo, com uma capa marrom, grossa, bem grossa, que também parecia ser revestida com uma espécie de couro marrom. Assim que ela adentrou no cômodo, percebendo então sua presença, Eric levantou, arqueando assim uma de suas sobrancelhas. Esboçou algo que, de longe, assim, poderia se dizer que era um sorriso, e se levantou, fechando aquele livro, e colocou o mesmo na mesinha que ficava ao lado do sofá. Depositou o livro bem ao lado de uma escultura muito antiga e foi em direção a Marie. Estranhamente, naquela manhã, ela não sentiu nenhum calafrio quando ele pegou em suas mãos. Era a primeira vez que o toque dele não a fazia se arrepiar de um modo estranho. Eric deu-lhe um beijo na testa, como ele sempre fazia, e saiu, puxando-a pela mão, e disse: "Vamos, pequena, preciso te mostrar algo, e como você já perdeu a metade do seu dia dormindo, teremos que nos apressar. Espero não perdermos mais nem um minuto desse dia. Então, precisamos andar rápido, não perdendo assim mais nenhum momento." Quando ambos saíram da casa, ela viu uma carruagem atrelada a 2 lindos corcéis negros, de pelos brilhantes. Eric a ajudou a entrar na carruagem, que era alta, e assim começaram um passeio pela cidade. Passearam por uma linda praça, onde ela viu uma igreja enorme, linda. Minha mãe, ou melhor dizendo, Marie, pediu para o cocheiro parar, para que ela pudesse admirar aquela construção tão magnífica. Eric disse a ela que aquela igreja era muito antiga e que se chamava Catedral de Saint-Louis, e que aquele lugar onde estavam passeando se chamava Jackson Square. Gente, desculpa se eu falei errado, tá bom? Disse também que aquela catedral era uma das mais antigas de Nova Orleans. Durante a conversa dos dois, um homem negro, vestido com um terno branco e chapéu branco, também parou ao lado da carruagem. E Eric então o cumprimentou, né? O homem perguntou se eles tinham pelo menos 5 minutinhos disponível do tempo deles para apreciar a arte que ele, mostrava ali. Eric fez que sim com a cabeça. Então, aquele homem começou a tocar de maneira muito graciosa um jazz em seu saxofone dourado. Enquanto aquele negro tocava maravilhosamente o seu instrumento, Marie fechou os olhos e começou a viajar pela música, e quase que entrou em transe.
A mente dela começou a viajar e a imagem do portal e daquele enorme cão negro de olhos castanhos amarelados tomou conta da mente dela. Depois também apareceu um corpo forte, musculoso de homem nu, cheio de cicatrizes profundas e feias. A música então parou e aquela imagem sumiu da mente dela. Eric chamou o homem mais para perto deles e lhe deu várias notas de um alto valor. Aquele homem aceitou o dinheiro de bom grado e perguntou se ele podia dar um presente para a jovem e linda senhora dele. Eric permitiu. Então, o homem tirou de seu bolso daquele impecável terno branco, alvo e bem passado, um amuleto, um pequeno amuleto, uma estrela de 8 pontas. Parecia ser feita de ossos. Tinha uns 2 centímetros assim de diâmetro e uma pedra minúscula, bruta, bem no centro da estrela. Era mesmo uma obra de arte muito bonita, também muito bem feita. Assim que ele entregou o amuleto nas mãos da jovem, ele disse: entregue esse amuleto para a menina com o nome de deusa e olhos de céu. Isso é uma proteção a ela e a você enquanto ela não chegar. Ela lhe agradeceu sorrindo, um sorriso espontâneo e verdadeiro. Então aquele homem tirou seu chapéu, fez-lhe uma reverência e menção de se retirar dali. Mas Eric o interrompeu, dizendo seriamente: obrigado, bom homem, mas dela cuido eu. Não precisa se preocupar com a proteção dela. Disso eu me asseguro, tenha certeza. O homem então lhe respondeu, muito educadamente: me desculpe, respeitável senhor, mas existem no mundo, principalmente aqui em Nova Orleans, demônios poderosos, poderosos demais, até mesmo para você. Meu senhor, se cuide. Sinto que você não chegará a conhecer a menina linda de olhos de céu. Tome cuidado com a noite. Nela existem sombras, sombras que você não poderá controlar. Sempre há poderes maiores que o nosso. E você já provocou pessoas demais. Depois de dizer essas palavras, o homem negro fez de novo a referência, retirando o seu chapéu da cabeça e dizendo em francês, gente, eu vou tentar falar certo, tá? Au revoir, monsieur. Prendre so de time, ma petite. Tipo, tchau, meu senhor, e se cuide, minha pequena. Eric olhou para Marie e, sorrindo, como se tentasse esconder algo, disse a ela: Nova Orleans, a cidade dos loucos supersticiosos. E no impulso,
ele abraçou ela muito forte junto ao peito dele e disse ao cocheiro para seguir com o passeio. Eles foram então até um lugar afastado da cidade, onde haviam vários e vários casarões, assim, fazendas, lá do tempo, sabe, da escravidão. Minha mãe não se sentiu confortável ali. Ela não se sentiu bem. Ela sentia muitos arrepios, muitas energias ruins vindo daquele lugar. Eric também mostrou uma daquelas construções antigas, uma em particular, bem mais de perto, dizendo que aquela propriedade tinha sido da família dele por várias e várias gerações e tinha muita história ali. Fazia pouco tempo que ele tinha aberto mão dela para que ela se tornasse um museu de história daquele lugar. Aqui a relatante fala, gente, licença, vou cortar o relato. Logo mandarei relatos sobre essa mansão, contadas a mim por minha madrinha. Vendo que minha mãe não estava muito bem e nem feliz naquele lugar, ele então pediu para o cocheiro seguir para o próximo ponto do passeio. E seguiram então com aquela carruagem em direção ao rio Mississippi. Quando chegaram às margens do Mississippi, já estava começando a escurecer. Eric então dispensou a carruagem, mas disse ao cocheiro da mesma que só voltasse no outro dia depois das 10 horas da manhã. O cocheiro então se foi, sumiu. Eric conduziu Marie até uma embarcação a velas, muito encantadora, não muito grande, mas bem acolhedora. Depois que estavam no veleiro, Eric puxou a âncora para dentro do barco e ambos foram para a cabine enquanto o barco ia lentamente para o meio do rio. Dentro da cabine começaram a comer frutas, pães, queijos embutidos e tomar vinho. Depois se deitaram em uns colchonetes no convés do barco, olhando para o céu, que estava maravilhosamente estrelado aquela noite. Não havia lua no céu, mas em compensação, as estrelas estavam perfeitas, sem contar uma brisa suave que fazia o barco navegar bem devagar. Minha mãe olhou para Eric, que estava ali, deitado, tão sereno, com os olhos fechados, tão relaxado. Ela então notou que naquele lugar, longe de tudo e de todos, onde ela não via as pessoas de cabeças baixas e tremendo de medo dele, ele parecia ser uma pessoa normal, tão lindo, mesmo com seus 30 e poucos anos. Ele parecia um menino, um inocente menino, com aqueles cabelos negros, lisos, todos bagunçados na cabeça. Ela sempre via aqueles cabelos impecavelmente penteados.
Ela sentiu então uma irresistível vontade de beijá-lo. Logo, ela se levantou assustada com o que estava sentindo e saiu andando rapidamente de perto dele. Correu para a cabine, encheu uma taça de vinho e depois se sentou. Começou a se questionar como ela estava sentindo aquelas sensações quando olhava para Eric. Afinal de contas, ele era um monstro. De manhã mesmo, aquele mesmo dia, ela sentia medo dele. Ele era um demônio. As pessoas o temiam. Mas, por outro lado, ele a tinha salvado de Carlos, da prostituição no México, de uma sina pior que a morte. Bem, mas também tinham as sombras, aquelas sombras que tentaram matá-la, enquanto ela era torturada por seus próprios pensamentos. Eric chegou bem perto dela e a olhou com aqueles olhos. Aqueles olhos. Ele perguntou se ela se sentia bem, pois ele acordou e ela não estava junto com ele. Ela fez que sim com a cabeça, só queria andar um pouco, mas o coração dela falava outra coisa. O coração batia tão forte que dava para ouvir as batidas. Suas mãos suavam e suavam. Sua boca estava muito seca. Ele a abraçou e ela sentiu então um arrepio percorrer-lhe por todo o corpo. Ele então, notando o arrepio, olhou para ela e disse que ela não precisava temer. Ela era a única pessoa no mundo inteiro que não precisava ter medo dele. Ele deu-lhe um beijo respeitosamente na testa e virou-se, fazendo menção de voltar sozinho para a cabine. Marie instintivamente o segurou pela mão e, tímida, envergonhada, sem um pingo de coragem de encará-lo, perguntou com uma voz quase falha: Eric. Ele virou e olhou para ela e perguntou o que foi. Aí ela continuou com aquela voz que quase não saía. Seria alguém como você, capaz de... Depois ela respirou fundo e disse: nada não. Eric, parecendo ler sua mente, então lhe respondeu: Maria Teresa. Pequena Maria Teresa, fale logo o que você quer saber. Serei sincero e falarei para você. Você quer saber se um demônio como eu é capaz de sentir amor por alguém, não é? Maria Teresa, sem jeito, tentava em vão desviar o olhar. E ele falou com seriedade: sim, a resposta é sim. E antes dela esboçar qualquer reação, ele puxou ela para si e disse: você está pronta e eu também. E a beijou com sofreguidão. Naquela noite, Marie se tornou uma mulher e Eric, aquele ser monstruoso e amedrontador, se mostrou um carinhoso cavalheiro e cuidou dela
com muito carinho, atenção e respeito. Aquela noite, ela não viu nenhuma vez as malditas sombras. Ela dormiu profundamente, aninhada nos peitos de Eric. No outro dia, ela acordou com os primeiros raios de sol e viu que estava sozinha na cama. Ela então se levantou, segurou aquela pequena estrela de 8 pontas que tinha ganhado do estranho homem do saxofone e sentiu então algo bom, caloroso vindo do amuleto. Então ela foi até Eric, que ao invés de recebê-la com um beijo carinhoso na testa, puxou ela com força para junto do seu corpo e deu-lhe um beijão daqueles que deixou ela com as pernas completamente bambas. Gente, lembrando aqui que naquela época as meninas casavam cedo, tá bom? Voltando ao relato, já era quase 10 horas da manhã e eles já estavam nas margens do rio Mississippi. Eric jogou a âncora e ambos desceram da embarcação. O cocheiro já estava aguardando ali de prontidão para levá-los de volta para casa. Chegando na casa, a vida de Marie mudou completamente. Eric continuava o mesmo homem tirano e maldoso e até perigoso que todos temiam. Mas quando estava sozinho com Marie, ele era o melhor marido do mundo, fazendo a ela todos os seus gostos, satisfazendo-lhe todos os seus desejos. Até estava tratando melhor os empregados da casa. Bom, pelo menos perto dela, ele deixava de ser aquele monstro. Os meses foram se passando. Minha mãe ficou muito feliz, pois Eric lhe devolveu o crucifixo e também colocou na linda estrela que ela tinha ganhado uma linda corrente de prata. Ela já estava falando e entendendo bem o idioma do lugar. Bem não, mais ou menos, né? Ela também estava aprendendo um pouquinho de francês com Eric. Selena estava namorando firme o motorista da casa, que se chamava Hamby, e era descendente do povo acadiano, lá das terras da Mesopotâmia. Ele tinha morado muito tempo nos pântanos da Louisiana, antes de Eric contratá-lo. Antes de Eric escravizá-lo. As sombras, as malditas sombras, minha mãe ainda podia vê-las, principalmente a maior, que seguia Eric para todos os lados. Mas, depois que ela ganhou o amuleto e pegou de volta o seu crucifixo, nunca mais elas tentaram matá-la. Nem chegavam perto dela. Ela falou para Eric que via as tais sombras. Falou da sombra que andava atrás dele sempre. Mas ele simplesmente sorriu. Olhou para ela e disse que as sombras eram inofensivas. Ele até disse, em um tom assim de brincadeira, né? Que elas eram a sua força, a fonte de seu poder. E que as riquezas dele
vinham das sombras. E vendo o ar de desaprovação dela, ele ficou sério e disse assim, até arrogante: Tere, façamos assim. Sei que você veio de um país católico ou de uma família católica, pois sei que no México tem muitas crenças, algumas até parecidas com as minhas. Mas você tem as suas crenças, então eu tenho os meus protetores. São deuses e deusas antigos, do início dos tempos, vindos da Mesopotâmia, que meus antepassados aprenderam a cultuar com descendentes diretos de acádios, que vieram há muito tempo atrás para cá. Inclusive, Ambi, o motorista, também é descendente daquele povo. E sabe, esse amuleto que você ganhou do músico, essa estrela que você tanto adora, veja entalhado na porta de entrada da nossa casa, amor. É a mesma estrela, a estrela de Ishtar. Essa foi a única vez que eles discutiram na vida. Já se fazia mais de um ano, pouco mais de um ano que eles estavam juntos. E nunca brigavam. Minha mãe fingia não ver as maldades dele e ele a tratava como rainha. E ela tinha feito um pacto de fidelidade com ele, mas ela o amava muito. Em uma madrugada, minha mãe acordou, abriu os olhos, tentou respirar e não conseguia. Ela estava sentindo muita falta de ar. Logo, ela notou que a casa estava totalmente tomada por uma fumaça escura e que a sufocava muito. Ela também viu aquelas sombras pairando no meio da fumaça e as sombras pareciam gritar muito alto. Ela acordou Eric e então se deram conta que a casa estava em chamas. O andar de baixo já estava tomado, não tinha como eles descerem pelas escadas. Minha mãe achou que morreria ali, naquela madrugada, sendo consumida pelo fogo e rodeada por aquelas sombras que ela tanto temia. A única coisa que ela pensou naquele momento foi em pegar a estrela, o amuleto que ela tinha ganhado do músico e abraçar Eric. Eric, vendo o pavor nos olhos de minha mãe, a enrolou como se fosse um bebê em várias cobertas e segurou-a fortemente em seus braços. Deu um chute na janela do quarto, arrebentando-a com os pés. Então se virou de costas e, com minha mãe nos braços, ele se jogou lá de cima, caindo de costas no chão, protegendo ela da queda com o próprio corpo. Selena logo apareceu desesperada, chorando. Tirou minha mãe de cima de Eric, até tentou ajudá-la a se levantar, mas ela não conseguiu, pois tinha quebrado o pé. Bom, por sorte ela só tinha quebrado um pé.
Eric parecia morto, estatelado no chão, mas em fração de segundos perceberam que ele não estava. Ele logo abriu os olhos e se levantou, tomado por uma ira. Estava com o cabelo chamuscado, mas nada de mais grave. Aquelas sombras gritavam no meio do fogo, com vozes de mulher, bebês, crianças, de homens, de criaturas estranhas, animais. Pareciam estar todas em agonia, sem conseguir sair daquela casa. Eric olhou para a casa em chamas e socou o chão, com muito ódio no olhar, dizendo em alto e bom tom: todos os meus livros de magia, quadros e artefatos mágicos, alguém vai ter que pagar por isso. Ele perguntou para Selena, muito bravo, onde estava Hamby. E ela respondeu que ele já vinha, se ele sobrevivesse, pois ele tinha ido tentar salvar o carro, pois o fogo já estava tomando conta da garagem da casa. De repente, ele olhou para minha mãe e o ódio do olhar sumiu. Minha mãe ali no chão, com o pé quebrado, abraçada a Selena, chorando de medo, sem poder se levantar. Ele se abaixou ao lado dela, lhe afagou os cabelos e ela só pensava, tentando entender como ele estava completamente inteiro ali depois daquela queda. Mas ela não teve nem tempo de perguntar para ele. Um grito estridente de desespero de Selena os fez olharem para ela. E Selena, com uma fisionomia do mais puro terror, apontou para a escuridão da noite. Então, eles viraram a cabeça na direção onde ela mostrava. Aí, eles viram uma criatura horrível saindo das sombras da noite. Era um ser com mais de 2 metros de altura. A pele branca feito papel. Parecia que não tinha nenhuma gota de sangue no corpo. Os dentes eram pontiagudos, enormes, que saíam para fora da boca. As orelhas peladas e pontudas, grandes, assim como as unhas, que também eram enormes. Os olhos eram vermelhos como sangue e faiscavam um ódio sem igual. A boca era enorme, parecia ir de orelha a orelha, e quando abria, não dá para explicar o quão horrenda era. E onde deveria haver um nariz, tinha apenas 2 buracos naquele rosto cadavérico e horrível. Aquele ser horrendo olhou na direção da minha mãe, de Eric e Selena, e disse, gritando com uma voz ainda mais feia e monstruosa que ele: Eric já achou o responsável de acender uma simpática fogueira com sua casa. E sorrindo continuou, dizendo: eu
precisava fazer o rato sair da toca, né? Você irritou alguém, Eric. Alguém que me mandou aqui. Você deveria ter pensado muito bem antes de sair por aí matando e torturando as pessoas. Você deveria se perguntar até que ponto uma pessoa é capaz de ir para se vingar. Você até hoje causou muito medo, muito pânico aqui em Nova Orleans. Mas hoje, Eric, é a madrugada de um outro demônio. Eric correu para cima do bicho. Ele estava com medo do bicho matar minha mãe. Ele foi correndo e fazendo uma oração em uma língua antiga que nem minha mãe e nem Selena conseguia compreender, enquanto o monstro nem dava bola, apenas sorria grotescamente. Minha mãe, Marie, apenas chorava, abraçada a Selena, que não arredou o pé do lado dela em nenhum momento. E Selena também se perguntava de Hamby. Parecia que ele tinha sido tragado pela terra. Bom, próximo capítulo de Artemis, entre bruxa, vampiros e lobisomens, e o mundo sobrenatural, parte 5. O que será de Marie depois do embate entre os monstros? Meus aterrorizados, e aqui termina mais um capítulo da série Artemis, entre bruxas, vampiros e lobisomens e o mundo sobrenatural. Ai, eu achei que eu já ia ver o lobisomem lutando pelo título. Bom, vamos esperar, teremos mais suspense, mas é bom. A história tá ficando com jeitinho de quero mais. Mas é a opinião de vocês que conta pra mim, pois é pra vocês e por vocês que faço o meu trabalho com todo amor e carinho do mundo, tá bom, meus amores? Então, deixe nos comentários desse vídeo o que vocês estão achando da série, tá bom? Mas não esquecendo de manter o respeito nos comentários, pois do mesmo jeito que temos o direito de não acreditar, temos o dever de respeitar, tá bom, meus amores? Bom, mas eu sei que vocês são todos educados, tá bom? Bem, também quero pedir para você que está gostando do conteúdo que deixa o seu like para mim, tá bom? Pois vou contar um segredo, tá? O seu like tem poder. O seu like é sobrenatural e faz o YouTube entender que você está gostando do conteúdo do canal. E aí, manda para mais pessoas que também gostam do conteúdo. E assim, novas pessoas vêm conhecer o canal. Também peço para você
compartilhar o conteúdo no grupo da família, no WhatsApp, no Instagram e onde mais vocês quiserem, tá bom? E vocês estarão assim trazendo mais e mais pessoas para nossa família, fazendo nossa família crescer. E nossa família crescendo virá muito mais relatos, história e contos assombrados para mim compartilhar com vocês, tá bom, meus amores? Aproveitando o gancho, quero falar com você. Você aí que viveu uma experiência com o sobrenatural. Você aí que ouviu a história de alguém que já passou por isso. E até mesmo você que cria aquele conto que faz a nossa mente viajar e o nosso sangue gelar de medo nas veias. Manda pro e-mail do canal também. Será uma honra compartilhar o seu relato, seu conto e sua história aqui com todos os aterrorizados. Ah, e venha ser um aterrorizado você também, tá bom? O e-mail do canal é luçonjavermelha@gmail.com. Tudo em letrinhas minúsculas, mas também estará na descrição do vídeo, tá bom, meus amores? Agora quero mandar um beijo muito carinhoso e aquele abraço e aquele salve para Daiane Severina Borges. Beijos, querida! E também para todos os inscritos do canal. E se você também quer ganhar um salve, um beijinho e aquele abraço de Angel Black no final do vídeo, deixa seu nome e o pedido no comentário desse vídeo, tá bom, meus amores? Agora quero agradecer a todos os canais parceiros que me ajudam nessa aventura louca que é o YouTube. Bom, louca, porém maravilhosa. Também quero agradecer a todos os grupos e páginas do Facebook que me ajudam na divulgação do meu trabalho e às vezes até na criação, tá bom? Muito obrigado mesmo, meus amores. Amanhã, 31 de outubro, teremos a live do Halloween. Espero vocês aqui, tá bom, meus amores? Bom, vou parando por aqui, deixando com vocês um pedacinho muito especial do meu coração. Boa noite, meus aterrorizados, e tenham bons sonhos. Amo vocês todos.